Bom dia, irmãos, graça e paz, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Vamos rogar as bênçãos e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Fechemos os nossos olhos, conversemos com Deus. Peçamos a Ele a sua orientação, a sua direção, o seu cuidado. Ó Deus querido, Pai de amor, em nome de Jesus, nessa manhã, nós nos reunimos para o glorificar. Nos reunimos, ó Deus, para do Senhor aprender. Por isso, nós suplicamos a Tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas, suplicamos a Tua direção. Pai, em nome de Jesus, sara os nossos corações, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, fortifica-nos, ó Deus, para que sejamos uma igreja abençoada pelo Senhor. Ó Deus querido, que nessa manhã Tua palavra venha de encontro à necessidade dos nossos corações. Que os nossos corações, ó Deus, estejam prontos, preparados para receber alimento do Senhor, Pai. Ó Deus querido, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos que aqui estão, os que não estão, os que vão chegar. Ó Deus, que a graça do Senhor seja sobre todos, ó Pai, em nome de Jesus. E que cada dia, ó Senhor, Tu desperte o coração dos Teus filhos para a necessidade de adorar, bendizer, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, nós agradecemos. Amém. Amados e queridos irmãos, o Senhor é Deus que alegra e fortalece as nossas vidas, Deus que nos sustenta na sua infinita misericórdia, e por isso o nosso coração se alegra diante do Senhor. Vamos nesse momento louvar o Senhor com um cântico. Bom dia, irmãos. Aqueles que puderem se colocar em pé, nós darmos continuidade ao nosso culto ao Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Baixe sua cabeça agora, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado mais um dia que o Senhor nos acrescenta, Pai, de saúde, de paz, de alegria, e principalmente, ó Pai, com a nossa fé ligada no Senhor, ó Pai.
Obrigado, Pai, por esse sol, ó Pai, onde pudemos nos levantar, ó Pai, e agora estamos aqui, ó Pai, para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra, para prestarmos um culto ao Senhor, ó Pai. Abençoa cada ato desse culto, cada ato desse dia, ó Pai, que seja tudo para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Pode sentarmos. Meus irmãos, vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Texto que servirá de base à nossa reflexão na manhã de hoje. Êxodo capítulo 20. Quero ler com a igreja apenas os 2 primeiros versos. Êxodo capítulo 20. Os 2 versos primeiro. Assim nos diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus bondoso, Tua palavra foi lida, Tua palavra penetra nos nossos corações e nós agradecemos o Senhor. Pedimos ainda, ó Deus, que o Senhor nos permita sermos edificados por meio da exposição da Tua palavra. É o que oramos em Cristo Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, quando olhamos para estes versos, nós temos aqui uma introdução do que conhecemos biblicamente como os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, onde o Senhor Deus se apresenta como o Deus que tirou o teu povo do Egito. Então, o verso 2 do texto que nós lemos nos diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quando Deus fala todas estas palavras, Ele fala de regulamentos, Ele fala de leis para o povo que iria habitar a terra da promessa. Pois se tão somente segue a lei de Deus, eles poderiam viver em paz, eles poderiam viver em abundância na terra que emana leite e mel. Porém, se tivessem uma vida de desobediência para com os mandamentos de Deus, eles sofreriam na terra que estavam prestes a habitar. Estes mandamentos estão divididos em 2 partes. Os 4 primeiros mandamentos abrangem o nosso dever para com Deus. Os 6 últimos mandamentos é o nosso dever para com o próximo, para com o outro, conforme nos diz o Catecismo Maior de Westminster. Ao lermos a história de Cristo, nós vemos que nós vemos o Senhor dando continuidade à obediência da lei, Resumindo, na exigência de amar a Deus acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Nós temos ouvido constantemente as pessoas afirmarem categoricamente que não vivemos mais o tempo da lei, que a lei cessou, que agora é o tempo da graça. Mas será que é isso mesmo que a palavra nos diz? Será que é isso mesmo que a Bíblia nos ensina? Por isso, amados e queridos irmãos, eu quero dizer na manhã de hoje e pensar com os irmãos por que a lei de Deus é relevante aos dias de hoje. Por que a lei é relevante aos dias de hoje? Porque ela reflete o amor de Deus para o seu povo. Por isso a lei é tão importante.
Alguém outrora já declarou que quando Moisés subiu ao monte, não havia armas nucleares, não havia pobreza tal como nas metrópoles de hoje. Nós estaríamos vivendo com regras obsoletas e eu aposto que ninguém aqui ainda presta muito atenção a elas, porque eles são muito velhos, eles os mandamentos. Hoje, os 10 mandamentos não iria mais agradar. Em nossos dias, ninguém gosta de ser mandado. Os mandamentos estão fora de moda. Alguém outrora disse isso. E essa é uma declaração que para nós, que cremos na verdade revelada de Deus, poderíamos afirmar que é uma revelação, um dito extremamente infeliz. Um dito incompatível com a vontade de Deus para a sua igreja. Totalmente. Porém, vemos que nem tudo desse pensamento deva ser descartado, porque quando diz que a sociedade moderna não gosta de ser mandado, né, nós vemos o reflexo disso entrando na igreja nos dias de hoje. Por isso, a obediência aos mandamentos de Deus quase não existe. Temos nos envolvido muito com as coisas deste mundo. Nos tornamos desobedientes para com as coisas de Deus. Devemos, amados e queridos irmãos, atentar para o que a palavra de Deus nos diz a esta realidade, lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o Pai não está nele. Foi por isso que o Senhor, o nosso Deus, prescreveu a sua lei ao povo. Deus tinha um propósito de preservação da sua igreja. Nos dias de hoje, muitas pessoas acreditam que não há moral absoluta. Muitas pessoas têm embarcado naquilo que nós conhecemos filosoficamente como o relativismo moral. Frases como o que é certo para você pode não ser certo para mim. Se você se sente bem em fazê-lo, faça. Ou nada é certo ou errado, há apenas opiniões diferentes. Ou então, siga seu coração. Essas coisas têm entrado na vida da igreja e elas são maus aos olhos de Deus. Nós vemos tudo isso como a ausência de limite para as coisas morais deste mundo. Ausência de limite em especial para as coisas de Deus. A lei de Deus nos mostra a plenitude do seu amor para com o seu povo. Esse era o seu povo, era um povo santo. O desejo de Deus era ter um povo santo que lhe agrade através de adoração genuína. Por isso Deus cumpriu a lei em Cristo Jesus. Quando ele foi pendurado em madeiro, quando ele foi quando ele teve o seu sangue derramado e ele nos deu salvação. É isso que diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, meu amado irmão, meu querido e amado irmão e irmã, Deus, ele reflete o seu amor para o seu povo. Mas nós vemos ainda que é porque conduz a igreja a viver uma vida de santidade. É inquestionável a forma que Deus trata a igreja através da lei, para que a igreja viva uma vida de santidade. Nós sabemos que o ser humano é incapaz de cumprir a lei de Deus.
Por isso, Cristo veio ao mundo, como o apóstolo Paulo nos diz lá em Filipenses, no capítulo 2, verso 7, ele diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Deus, em seu imenso amor, se esvaziou de si mesmo. Deus, em seu imenso amor, tomou forma de servo, cumprindo a lei, pois ele tinha em vista que o homem é pecador e que o homem não poderia salvar a si mesmo. Precisava ser um ato divino, precisava ser Deus assumindo a forma de homem para ensinar a sermos obedientes para com o nosso Deus. Como diz o apóstolo Paulo mais uma vez, lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 4, ele diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. De todo aquele que crê. Mas isso não quer dizer que a igreja deva entender que a lei de Deus terminou em Cristo, que não precisamos mais observá-la. Pois nos é dito que a lei de Cristo não é um novo mandamento, mas a lei de Cristo é um mandamento antigo. 1 João capítulo 2, versículo 7, irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento é a antiga palavra que desde o princípio ouvistes. É a base para o cumprimento da lei. É tão somente, amados e queridos, o amor. Se amarmos a Deus, também amamos o nosso próximo. O contrário é incompatível com a vontade de Deus. Nós não podemos dizer que amamos a Deus e odiamos ao nosso irmão. 1 João, capítulo 3, verso 10, qualquer um que pratica justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Qualquer um que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Não pertence ao Senhor. Todas essas verdades nos levam ao fator do segundo ponto, ou seja, a lei de Deus nos conduz a viver uma vida de santidade, tanto de maneira horizontal como de forma vertical. E isso significa a obediência do povo de Deus em amar tanto o próximo como amar a Deus acima de todas as coisas. Amados e queridos irmãos, Hebreus 12, 14 diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá o Senhor. Então, ainda entendo que é para termos uma sociedade melhor que entendemos a relevância da lei nos dias de hoje. Chegamos aqui ao final desta exposição, mostrando que o cumprimento e a observância da lei de Deus em nossos dias nos leva à tão sonhada sociedade padrão, onde não há mortes, sem traições, sem crimes, sem furtos, sem cobiças, sem ganâncias, enfim. A sociedade que todos sonham, a sociedade que todos esperam. Quando eu era adolescente, tinha uma música que dizia, que falava desse lugar, que é onde o leopardo passeia com a corça, onde ninguém força a natureza para viver, onde a andorinha voa com o gavião e ainda o coração é a fonte do saber. Esse é o lugar que nós sonhamos, esse é o lugar que nós desejamos. Eu creio que todos, porém, eu quero dizer a você, amado e querido irmão, que isso nunca será possível enquanto os homens forem amantes de si mesmos, enquanto os homens tiverem voltado seus corações para si mesmo, observando apenas os seus preceitos, em vez de olhar para a vontade, para o querer e para o realizar de Deus. Por isso,
Muitos sonham que um político que sobe em palanques e com promessas convincentes resolverá os seus problemas, que nós teremos dias melhores. Porém, tal sonho nunca será realidade pelo fato daquele que faz as promessas em palanques em tempos de eleição, nem ele observa as prescrições de Deus, pois esse quebra tanto o dever para com Deus e para com o próximo. O que eu estou dizendo, tão simplesmente, é que não existe pessoas perfeitas. É isso que eu estou dizendo. Aí, mas nós ficamos então com aquela questão no coração: em quem nós vamos confiar? Em quem? E eu quero dizer a você, amado e querido irmão, nós precisamos depositar a nossa esperança no Senhor. A palavra do Senhor, num texto que nós conhecemos de cor e salteado, Salmo 33, 12, diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O grande problema em nosso país e no mundo como um todo é que não tem Senhor como o Deus da nação. O mundo hoje busca resolver os seus problemas por si mesmo. O mundo busca resolver os seus problemas passando por cima dos outros. A busca pelo Deus verdadeiro proporciona à sociedade viver as bênçãos de Deus. Porém, a maioria insiste em negar a Cristo, insiste em negar a palavra de Deus. Fecham os olhos e ouvidos para Deus e abrem os seus ouvidos e olhos para as coisas sórdidas escondidas no seu coração. E ainda procuram a bênção de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. Amados irmãos, enquanto não nos voltarmos para Deus, enquanto não nos voltarmos para a sua palavra, nós não seremos e nem teremos as bênçãos de Deus sobre nós e sobre a nossa sociedade. Nós e a nossa sociedade continuaremos a definhar, porque nós apenas estamos a buscar os nossos próprios interesses, não o realizar da vontade de Deus. Deus, no versos 2 desse texto, Ele nos lembra que é Ele quem livra o homem da escravidão. É Ele quem livra o homem da escravidão. Sem Ele, amados e queridos irmãos, precisamos entender que o homem continuará encarcerado, continuará preso. Por isso é tão relevante a lei para os nossos dias. A lei não cessa. Quando nós olhamos para os 10 mandamentos da lei de Deus, nós podemos entender o porquê o povo o porquê Deus insistiu que o povo os observasse. Tão somente porque ela revela a sua glória e a sua santidade. Tão somente para entender que o homem, eu, você, nós somos pecadores. Eu tenho certeza que ninguém aqui sai na rua assim, gritando: eu sou pecador, olhem para mim, eu sou pecador. Alguém tem alegria disso? Não. Mas nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Amados, a lei de Deus, ela é tão relevante para nós, porque nós precisamos entender que só teremos vitória quando depositarmos a nossa vida aos pés do Senhor. É quando nós entendemos que nós não somos senhores de nós mesmos. É quando nós entendemos que nós carecemos da graça, do cuidado e do amor de Deus.
que eu e você possamos ter Deus como o mais relevante de toda a história da nossa vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Convido a igreja a pôr-se em pé. Bondoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Teu infinito amor e cuidado. Te agradecemos, ó Deus, por essa manhã, pela Tua palavra lida e exposta. Te agradecemos porque o Senhor nos mostra o quanto nós precisamos do Senhor. Pai, abençoa cada um, guarda o coração de cada um, fortalece os passos de cada um. Ó Deus querido, agora nós suplicamos que o Senhor abra o nosso entendimento para meditarmos e estudarmos a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os adultos podem sentar, adolescentes e crianças podem ir para as suas salas. Bíblias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33. Ok. Revistas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ok. Meus irmãos, hoje é a nossa segunda lição e nós estamos contentes de estar conosco hoje o Pedro. Pedro, ele é aluno do Instituto Bíblico de Itapeva, né? Eu tenho tido a alegria de conviver com ele esses últimos dias. O Pedro, entre outros, é meu aluno, né, Pedro? Coitado dele, né? A gente ora por eles. Mas eu convidei o Pedro para lecionar agora de manhã. E o Pedro é que vai nos abençoar nessa manhã com a exposição da palavra. Pedro é da Igreja Presbiteriana do Guarujá, né? É o menino do camarão. Eu já falei que se ele for para lá e voltar sem camarão, a coisa vai ficar feia para o lado dele. Obrigado. Deus abençoe. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre nós. Muito feliz em conhecer a igreja aqui em Tararé. Como o reverendo Israel já me apresentou, eu sou lá do Guarujá, da primeira igreja presbiteriana do Brasil na Enseada, lá com o reverendo Adilson. Nós somos do presbitério de Pinheiros. Eu estou em Itapeva desde março desse ano, estudando aí por 2 anos para ser evangelista da igreja. Depois de 2 anos de instituto, nós vamos para o seminário também. Então eu estou muito feliz em conhecer os irmãos e muito feliz pela oportunidade de lecionar nessa manhã. Se eu falar alguma coisa errada, é porque o reverendo Israel me deu uma aula ruim, viu? Aí os irmãos cobrem o pastor de vocês, viu? Já tirei 0, tá vendo? Meus irmãos, então, o tema da lição tem um slidezinho. É a lição número 2, né, Ref? Então, convido vocês a abrirem comigo as escrituras em Gênesis capítulo 3. Nós vamos juntos fazer a leitura completa desse capítulo. É uma classe de escola bíblica dominical, então se os irmãos quiserem fazer perguntas, se os irmãos quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Estamos aqui para aprender junto. Então, Gênesis capítulo 3.
nós vamos ler todo o capítulo 3. São 24 versículos, é pequenininho, dá pra gente ler bastante. Mesmo assentados, mas com reverência a Deus e a sua palavra, leiamos. O texto sagrado nos diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morreis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei não comesse? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores dará luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o teu sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também ardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua fronte. Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos diante da Tua presença, sempre e constantemente na Tua presença. E nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estudar as Tuas Escrituras. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito Santo aplique a palavra lida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da aula eu achei muito interessante quando o reverendo Israel me mandou. O sofrimento é garantido por Deus. Pode passar para o próximo slide. Na aula passada, nós vimos, sobre
a dura lição, a introdução dessa revista. Hoje nós vamos falar então sobre essa dura lição, que é Deus garantindo o sofrimento. Quando nós pensamos no sofrimento e que ele é garantido por Deus, a nossa percepção então de vida muda. Quando nós concluirmos a aula de hoje, você vai olhar com outro olhar para o sofrimento que acontece na sua vida. Essa verdade de Deus garantindo o sofrimento, ela está ligada no modo como Deus estabeleceu a realidade caída. Foi Deus, meus irmãos, quem definiu como o pecado atingiria a nossa natureza, o nosso estado e também todo o convívio da gente. A realidade caída não anunciou que Deus se afastou, mas que a dureza da vida é a consequência ou a proclamação da justiça de Deus. Se Deus criou, então ele também definiu o que é pecado, o que é mal e como funcionam, como afeta em cada parte da criação. Então nós acreditamos que quando Adão pecou, quando Eva pecou, ele arrastou toda a humanidade para o pecado, mas não só a humanidade, mas também toda a criação feita por Deus. E o fundamento básico para a gente entender esse ponto de vista é olharmos para a criação e também para o Criador. Pode passar para o próximo slide, por favor. Primeiro capítulo de Gênesis, ele vai dizer que Deus fez de um lugar ou de uma terra sem forma e vazia um jardim, um lugar para habitação. E quando nós olhamos as imagens, nós vemos um lugar perfeito. O reverendo Israel estava falando isso para a gente, agora quando ele estava concluindo a sua mensagem, que nós sonhamos, ele cantou até uma música, né? Ele citou uma letra de uma música, que nós sonhamos com um lugar perfeito, um lugar que não tenha morte, um lugar que a natureza não seja corrompida e que também nós não abusemos da natureza para viver confortavelmente. E o Senhor fez esse lugar. Quando nós lembramos do relato do primeiro capítulo, do segundo capítulo de Gênesis, nós olhamos para um lugar criado por Deus perfeito. E nós não podemos esquecer que o Éden existiu, que o relato da criação é real, não é um conto ou uma ficção. A gente não está contando a história da mula sem cabeça ou do Saci Pererê. Não. Os primeiros capítulos de Gênesis ou toda a Sagrada Escritura é a verdade. Ela realmente aconteceu. Então esse lugar que nós sonhamos, ele já existiu. Ele foi feito por Deus. Pode passar. Deus fez toda a criação e a deu ao homem. Olha o que Gênesis 2,19 diz. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-as ao homem para ver como eles chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então pense comigo no lugar perfeito, e Deus levando todos os animais. E Adão está olhando para a vaca e colocando o nome de vaca, não de mosquito. Por quê? Não sei. Adão foi um homem muito criativo. Ele deu os nomes certos para cada animais. Não é verdade? Imagine a girafa ser chamada de hipopótamo. Não encaixa, né? Então Adão foi dotado por Deus. Há um lugar perfeito, Deus estabeleceu para que Adão cuidasse de toda a criação. O homem é a coroa da criação. O último ser criado por Deus foi o homem e a mulher. E o homem particularmente, ele sopra, ele forma do barro, o homem sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Aí depois ele coloca Adão para dormir e cria Eva. E cria essa perfeição, essa plena comunhão. Mas Deus coloca um teste. Está ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pedro, por que Deus não deixou, simplesmente não colocou? Não sei te responder. Mas eu sei que Deus colocou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas isso nos faz entender, pelo autor da revista, que Deus está criando todas as coisas, colocando o homem para governar, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal nos revela que Deus
é o dono e possuidor de todas as coisas. Por essa razão, meus irmãos, o pecado humano, quando ele foi cometido, ele não afetaria só o relacionamento de Deus com o homem, mas do homem com toda a criação. O homem é o mordomo da terra, ele estava cuidando de toda a criação criada. Então o pecado não atingiu só a sua relação espiritual com Deus, mas também com toda a criação que foi criada por Deus. Por isso que Paulo, aos Romanos capítulo 8, ele vai dizer que a criação geme para a volta ou para o dia da redenção, o dia em que Jesus virá e vai restaurar todas as coisas, criando novamente um paraíso perfeito para nós habitarmos eternamente. Por isso, nós vamos falar exatamente isso. O sofrimento é garantido por Deus. O sofrimento foi estabelecido com Deus. O homem que pecar, este certamente morrerás. O salário do pecado é a morte. Tudo isso foi garantido por Deus. Lembre-se que a maior doutrina da igreja presbiteriana é a soberania de Deus. Nós acreditamos que existe um Deus todo-poderoso que está regendo toda a humanidade. Ele cria todas as coisas, cria a imperfeição, cria o homem e a mulher, todos os animais, tudo que existe. Coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal para dizer: eu sou Deus que criei, estou deixando você governar, mas se você me desrespeitar, há consequências. A consequência que foi estabelecida por Deus. Pode passar? O primeiro ponto, então, da lição é relação entre o bem e o mal. Agostinho ele vai dizer e ele vai explicar como o bem e o mal eles se relacionam. Então, se você quiser acompanhar a revista, você pode acompanhar comigo, tá? Eu só estou pegando o estudo e aplicando para nós. Então, no entendimento de Agostinho, Deus ele não criou o mal na sua proporção, pois o mal em si não existe. O mal para Agostinho é a deturpação do bem. O mal é quando nós fugimos do bem. O mal só existe com base no bem. Eu coloquei um vídeo, dá para colocar o áudio? É só para a gente entender. Tem essa, eu não sei se vocês já viram, esse vídeo é muito famoso. Essa mulher, ela vai explicar um pouco sobre a diferença entre o bem e o mal, como o mal existe. Pode soltar para mim, por favor. Não está indo? Então eu vou contar a história do vídeo. Ela vai dizer que numa universidade tinha um professor. E ele olhou para um aluno e falou assim: Deus existe? Aí o aluno respondeu: sim, é claro que existe. E aí ele fala assim: mas se Deus existe, por que que o mal existe? Deus não é um ser bom? E aquele aluno ficou se sentindo constrangido. Se alguém chegar em você hoje e perguntar: o mal existe? Existe. Você vai explicar o porquê que o mal existe? Não é uma pergunta que faz a gente parar e analisar. Se Deus é a fonte de todo bem, se Ele criou todas as coisas, como é que o mal existe? E aí um aluno pediu a palavra. E aí ele fez uma indagação ao professor. Ele falou assim: professor, o frio existe? Aí o professor falou: existe. Você não está sentindo frio? Que pergunta idiota, né? Perguntar se o frio existe. A gente está sentindo. Eu, particularmente, estou sentindo muito frio nessa manhã. O frio existe. E aí ele vai responder o professor: o frio não existe. O que existe é a ausência do calor. A ciência não mede o frio. A ciência mede a falta, ou a ciência mede o calor. Aí ele pergunta mais uma vez: professor, a escuridão existe? Aí o professor vai falar assim: que menino insolente, você está perguntando para mim se a escuridão existe? Apague todas as luzes e você vai ver que a escuridão se existe. E ele vai dizer: a escuridão não existe em si. O que existe é a falta de luz. A ciência também, quando vai medir, ela não mede a intensidade da escuridão. A gente não pode escurecer o lugar mais. O que a gente pode fazer, tirando a escuridão, é aumentar
o excesso da luz. E aí ele vai responder: professor, o mal existe? Aí ele falou: existe. Olhe para a humanidade, como ela se comporta. Aí ele vai dizer: não é o mal em si que existe, mas é a falta de Deus. Essa é a mesma visão de Agostinho. E quem fala essas palavras é Albert Einstein, o grande cientista. Então, quando nós paramos para analisar, Pedro, o mal existe? Existe. Mas o mal existe pela falta de Deus. Se nós não fôssemos regenerados pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, nós seríamos maus. As obras que nós fazemos de bem é providência de Deus para nós. Essa é a mesma visão de Agostinho. O mal é medido pela falta de Deus. Então, quando alguém te perguntar o mal existe, você vai dizer: o que existe é a falta de Deus. Porque sem Deus em nós, sem a sua graça operante, nós seremos maus por completo. Distanciando agora do pensamento de Agostinho e da visão que essa moça trouxe no vídeo, nós podemos entender que o fato do bem na criação ser deturpável ou ser aniquilável tem a ver com a definição para como modo como o mal ia afetar as coisas. Como o mal afetaria as coisas? Quem trouxe esse parâmetro foi Deus. Lembre que o tema da visão é: Deus garante o sofrimento. Então, quem trouxe esse parâmetro para que o mal afetasse a nossa vida foi a própria criação divina. Mais do que isso, meus irmãos, foi decisão divina afetar a criação por causa do desvio moral do homem. Deus estabeleceu regras. O que Deus falou? Estou criando uma árvore aqui. Se você comer, o que vai acontecer? Você vai morrer. Qual foi a conversa da serpente? Ela chegou no homem, ou melhor, na mulher, e disse assim: ela é muito esperta. Olha como Satanás vem falar conosco. É verdade que Deus falou para você não comer de nenhuma árvore? Olha como a serpente chegou. E Eva vai dizer: não foi verdade. Deus só me proibiu de comer uma árvore, de uma fruta só, de uma árvore só. Porque no dia que eu comer, eu vou morrer. Aí o que a serpente faz? Que isso? Pode pecar. Não precisa não, você já está predestinado. Vive a sua vida de adultério, de fornicação, a sua vida de mentira, a sua vida de fofoca. Não tem nada. Viva a sua vida negligente, não pregue o evangelho. Viva a sua vida hipócrita. Deus não vai fazer nada. E é assim que a gente vive, não é verdade? O pecado chega no nosso coração dizendo que nada muda o relacionamento com Deus. Que o pecado é só um deslizezinho que eu posso cometer e que minha vida imoral não é vista por Deus. Foi dessa forma que o pecado entrou na humanidade. E quando Eva come e dá ao seu marido, Deus vem de maneira perguntando, sabendo de todas as coisas, perguntando: cadê você, homem, que eu não estou te vendo? Aí ele responde: eu estou nu. Quem disse para você que você está nu? Você comeu da árvore que eu falei para você não comer? E ele falou: Senhor, eu pequei não. O que a gente faz? Foi a circunstância. O que ele falou? Foi a mulher que tu me deste. Aí ele chega para a mulher e fala: você comeu? Não, foi a serpente que comeu. Nós chegamos ao Senhor sempre com muitas desculpas. Não vivemos uma vida de arrependimento. Quando nós olhamos para o Salmo 51, quando Davi chega ao Senhor para se confessar, ele não chega com desculpa. Ele vai dizer: Senhor, fui criado em pecado, e esse pecado me corrompe, e me faz me afastar do Senhor. Tem misericórdia de mim. E por vezes, nós agimos como Adão e Eva. Então, quando você olhar para a história da criação e do pecado, não se julgue melhor que Adão e que Eva, porque se nós estivéssemos lá, nós também pecaríamos. Uma vez eu já olhei assim: Senhor, se fosse eu não pecaria. Mas depois o Espírito Santo deu uns tapinhas na minha cara e falou: se fosse você, Pedro, você também pecaria. E Deus está estabelecendo como o pecado, Ele definiu que o pecado não só afetaria essa relação com o Criador, mas também seria condenado, a consequência seria sentida
em toda a criação. Deus condena o pecado e garante também que o pecado ia ser punido com sofrimento. Para a mulher, dores de parto intensivas. Para o homem, seria dado o suor do trabalho para comer. Ele não chegaria só na árvore da maçã lá e tiraria a maçã. Vou almoçar, comer aqui uma fruta. Não, agora ele ia ter que plantar, ele ia ter que depender da chuva, as pragas iam vir contra a plantação. A mulher seria submetida à autoridade do marido, porque foi uma punição. Você ser mais submissa aí, foi uma punição. O teu desejo será sobre o teu marido e ele te governará. É punição contra o pecado. Mas há uma esperança, gente. Gênesis 3,15 vai dizer que da semente da mulher viria um homem que esmagaria a cabeça da serpente e que nos garantiria a vida eterna. E esse homem é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pode passar para o segundo ponto. Pode passar essa frase. O sofrimento e a justiça. Meus irmãos, quando nós vamos tomar café, ou algum suco, ou fazer algum bolo, eu gosto muito de fazer bolo. Nós colocamos açúcar com o desejo dele ficar doce. Quando nós estamos fazendo um arroz, um feijão, as mulheres aí, o pessoal, na verdade, fez aí a feijoada. Estou aqui desejoso de comer essa feijoada, vou até avançar no estudo aqui para a gente já almoçar. A gente coloca um tempero, um sal, com a finalidade de ficar salgado. Essas relações são óbvias de causa e consequência, sabendo que uma coisa leva a outra. Se eu colocar açúcar, fica doce. Se eu fizer uma feijoada e colocar 1 quilo de açúcar, vai ficar muito doce. Se eu fizer uma feijoada e colocar 3 quilos de sal, ninguém aguenta comer. Tudo tem que ser equilibrado. E quando Deus criou também todas as coisas, Ele colocou regras, modos, colocou relações. Pode passar, próximo slide, lógicas, ordenamentos, enfim, tudo que existe em todos os níveis da criação divina. E a relação descrita em Gênesis 3, trazendo condenação, ainda que vejamos ali graça, é Ele que prometeu. A reação de Deus ao pecado, punindo o homem, levando a humanidade ao pecado e toda a criação, foi estabelecida com Deus. Deus está aplicando a sua justiça. O açúcar adoça, o sal vai salgar. A água, ela fica, quando nós tomamos banho, é com esse objetivo. E o pecado também traz essa penalidade por Deus definida dessa forma. O mal traz sofrimento e há uma relação que Deus estabeleceu. Nós temos que pensar, meus irmãos, que para viver uma relação com Deus, de comunhão, de paz, requer uma vida santa, requer uma vida constante de comunhão. Deus não está procurando gente na multidão, Ele está procurando discípulos. Ontem eu estava falando com os adolescentes, em Lucas 9, 24, 23 e 24. Jesus está na Galileia com uma grande multidão. E Ele chama os seus discípulos, todos os seus discípulos, e prega para aquela multidão dizendo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Jesus está atrás de discípulos, não de admiradores. Jesus está atrás de pessoas que tenham um comprometimento com Ele. Nós só podemos viver, meus irmãos, uma vida de uma boa relação, tanto com Deus como com toda a criação, quando nós estamos conectados na videira verdadeira. Não nos esquecemos daquilo que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E quando nós olhamos para Deuteronômio 28, é um capítulo que vai mostrar sobre a obediência e as suas consequências, e a desobediência e as suas consequências. Deus está dizendo para o povo de Israel: se vocês me obedecerem, vocês serão uma grande nação. Mas se vocês me desobedecerem, vocês serão espalhados, exterminados, as suas plantações não produzirão. Uma vez eu estava no Facebook, e eu estava vendo um vídeo de um rabi, lá em Israel, um rabino. E uma pessoa levantou a mão e perguntou assim para ele: rabino, se Deus é tão bom,
por que Deus permitiu a Segunda Guerra Mundial e quase exterminar o povo de Israel? Aí ele falou assim, ele abriu a Torá e foi justamente para o capítulo 28. Ele disse, quando Deus estabeleceu um pacto com a nação de Israel, ele disse, se vocês me obedecerem, eu serei o Deus de vocês, vocês serão prósperos, serão uma grande nação, ninguém poderá ir contra vocês. Mas se vocês me desobedecerem, eu vou exterminar vocês, vou espalhar vocês por toda a terra, vocês ficarão sem identidade de nação. Foi uma relação estabelecida por Deus de causa e consequência. Na criação foi a mesma coisa. Deus estabeleceu o bem, criou todas as coisas e falou para o homem, desfrute, governe. Mas Deus estabeleceu também as consequências do mal que o homem fez. Pode falar. Exatamente. Para si mesmo. A maldição, exatamente, na cruz. Como a irmã diz, como é o nome da irmã? Israel? Estael. A irmã Estael está dizendo aqui, que lembrou para a gente da cruz. O pessoal crucificou Jesus e disse, se esse homem foi inocente, o sangue dele cai sobre nós. E isso foi consequência do pecado de Israel. Israel estava crucificando o Deus Todo-Poderoso. E nessa relação da criação, Deus está estabelecendo, se vocês pecarem, se o mal vocês praticarem e se distanciarem de mim, eu vou punir vocês. Então o sofrimento que cai sobre nós é justiça de Deus. Não é uma maldição. Senhor, por vezes a gente fala assim, Senhor, não mereço tanto sofrimento. Eu sou tão bonzinho, eu acordei no frio, Senhor, eu fui para a escola bíblica dominical, e o Senhor está dizendo para mim que o sofrimento é minha culpa. É sua culpa. Porque Deus fez todas as coisas muito perfeitas. E nós não somos bem total. Lembra do primeiro ponto da doutrina calvinista? O homem é totalmente depravado, totalmente corrompido. O pecado corrompeu toda a nossa natureza, e nós temos que ter claro isso na nossa mente, que Deus, assim como em Deuteronômio 28, estabelecendo a sua aliança conosco, e lá no Éden ele também estabeleceu o sofrimento. O sofrimento viria sobre nós. Nós seríamos acometidos de doença, a terra que não tinha espinhos, a rosa que não tinha espinho lá no Jardim do Éden, quando o homem foi expulso, começou a produzir. A terra que não tinha nem frio demais, nem calor demais, agora tem. Excesso de calor, falta d'água, como tem no Nordeste, ou frio excessivo, ou o excesso de chuvas que vai destruindo as casas, matam pessoas. Os desastres naturais são consequência do nosso pecado. O nosso pecado corrompeu toda a criação divina e corrompeu principalmente a nossa comunhão com Deus. Para vivermos uma vida plena e abundante, meus irmãos, só com Deus, só tendo uma vida submetida ao Criador, porque Deus não deixa em paz o homem que vive em pecado. Deus não deixa que o homem que vive em pecado se estabeleça em paz, mas Deus sempre tem uma punição. Pode passar para o próximo slide, que é o nosso terceiro e último ponto. Deus se opõe ao pecado. A manifestação da justiça de Deus, portanto, é a sua oposição ao pecado. Se Deus tivesse deixado o homem à própria sorte, não tivesse punido o pecado, nós teríamos um Deus injusto. Eu tinha uma noção, quando pequeno, de pecado muito errada. Na minha cabeça, Deus tinha simplesmente esquecido os nossos pecados. Mas quando nós olhamos para a obra de Cristo Jesus, nós entendemos que Deus não deixou o nosso pecado para trás, mas alguém foi punido por nós. O nosso pecado, aquilo que praticamos, meus irmãos, não foi ignorado por Deus. Pelo contrário, o Deus, Cristo Jesus, se fez pecado por causa de nós. O nosso pecado não foi simplesmente esquecido, ele foi pago, mas por alguém que é inocente. Imagine o Deus Todo-Poderoso
a pessoa que criou todas as coisas. João vai descrever Jesus no capítulo 1, dizendo que ele é a imagem do Deus invisível, que ele se revelou e que sem ele, nada do que foi feito se podia fazer. Ele é o verbo, a palavra que está com a Trindade na criação, criando todas as coisas. Então, quando nós voltamos para Gênesis capítulo 1, tem um carro lá fora, hein? Será que alguns irmãos? Acho que não, né? Tem um carro gritando lá fora, hein? Então, quando nós voltamos para Gênesis capítulo 1, nós nos lembramos que o Deus Trino criou todas as coisas de forma perfeita. E esse Deus que criou as coisas de forma perfeita é o mesmo Deus que se encarnou e morreu por nós. E corre lá, irmãos, hein? Cadê os diáconos para ver aí que carro é? Anota a placa aí e joga ali no slide para a gente não perder a concentração. Mas voltando aqui, lembre-se que Deus criou as coisas perfeitas e que esse Deus que criou todas as coisas perfeitas é o mesmo Deus que se encarnou para morrer por nós. Existe uma frase muito errada, pode passar para o próximo slide, por favor? Existe uma frase muito errada, ela ainda não está aí, que diz assim: Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Nós dizemos isso muitas vezes, né? Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Isso é completamente mentira, meus irmãos. Deus ama os seus filhos eleitos, porque o pecado não está fora daquele que pratica, não. Nós praticamos o mal porque ele está dentro de nós. O pecado é fruto de nossos desejos pecaminosos. Olhem comigo aqui, ó, Tiago capítulo 1, verso 14, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. O que seduziu Eva a comer o fruto? Ser igual a Deus. O orgulho no coração de Eva, de dizer assim: sou igual a Deus, quero ser igual a Deus, vai dizer e vai levá-la ao pecado. E Eva, assim peca, cai no pecado, mas nós somos seduzidos pelaquilo que está no nosso coração, pela causa que está consumindo quem nós somos de verdade. Então é um erro. Nunca mais diga essa frase, viu? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus odeia aquele que é contra a sua palavra. Aquele que vive uma vida de pecado é contra a cruz de Cristo e peca contra Ele. Quando nós damos lugar à nossa carne, quando nós estamos dando lugar aos nossos sentimentos maus, é a mesma coisa que nós dizemos: Jesus, eu te odeio, porque eu prefiro aquilo que eu pratico, aquilo que o Senhor me predestinou a fazer. O Senhor nos predestinou não para vivermos uma vida eterna, é uma vida hoje. Lembre-se do que Paulo diz aos Efésios: Deus nos deu vida e te predestinou para as boas obras que Ele preparou de antemão, para que vocês andem nelas. Quando nós pensamos na vida cristã, nós temos um erro muito grande de pensar só no futuro. Nós pensamos, no novo céus, na nova terra. Eu penso na vida após a morte. Deus está te chamando hoje para ter uma vida transformada, para ter uma vida diferente, para você ser semelhante a quem Ele é. Jesus te salvou não para as más obras, mas para as boas obras. Não para que você dê lugar para a sua cobiça, mas para que você dê lugar ao Espírito de Deus e tenha uma vida transformada pelo Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Lembre-se, nunca se esqueça que Deus se opõe ao pecado. Ele não tolera o pecado. Ele deu o seu Filho por nós, para que a gente se apresente santo nos méritos de Cristo, para que nós nos apresentemos a Deus como perfeitos e íntegros, e nada deficiente. É isso que Deus espera da sua noiva. Imagine você que casou, que já é casado, que vai casar. Você não quer casar com uma pessoa que só tem defeito, imperfeita. Jesus também não quer. Ele quer uma noiva perfeita, que ande com Ele, que seja como Ele, que desfrute como Ele. Quando nós olhamos a Bíblia, Salmos, Provérbios, Romanos, mostra que o homem é totalmente revoltado contra o Criador. O pecado, ele é fruto dos nossos desejos pecaminosos. Tiago vai dizer nesse mesmo capítulo que Deus não tenta ninguém, mas que nós somos tentados pela nossa cobiça. Aquilo que eu pratico, o pecado que eu faço, é aquilo que seduz o meu coração. Deus não tem nada a ver com isso. É culpa sua, é culpa minha, é culpa nossa. Pedro, o que eu preciso fazer?
mergulhar nas Escrituras, andar com Deus, ter comunhão com Ele, desfrutar de relacionamento com Ele, ser um verdadeiro discípulo. E como Jesus disse aos seus seguidores, negar a si mesmo. E negar a nós mesmos é difícil, porque a gente quer uma vida confortável. Claro que nós queremos. Hoje em dia, a nossa sociedade caminha muito contra o cristianismo. Então, todas as ideias cristãs e bíblicas ficaram muito revoltosas e é muito difícil defender a verdade das Escrituras. Qual é o mais confortável para mim? Não preciso me identificar como crente. Eu vivo uma vida tranquila e suave, como diz a nossa geração. Estou suave, estou tranquilo. Mas lembre-se que o verdadeiro discípulo está pronto a dar a vida pelo seu mestre. Uma coisa que me dá alegria ao coração é ver a transformação do apóstolo Pedro. Eu lembro de Pedro. Pedro é aquele que negou Jesus 3 vezes. Pedro é aquele que queria impedir Jesus de ir para a cruz. Pedro era um homem envergonhado sem o Espírito de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus desce em Pentecoste, Pedro, aquele homem que estava negando Jesus com medo de ir para a morte, é aquele que aponta nos dedos dos judeus e diz: vocês mataram a Jesus. Meus irmãos, nós precisamos ter essa vida transformada. E não se envergonhar de proclamar o Evangelho da paz. Porque Jesus não nos disse: no mundo tereis uma vida confortável. No mundo tereis mansões, carros importados. Não. Ele disse o quê? No mundo tereis aflições. Jesus, ele não nos enganou, meus irmãos. Ele não falou uma coisa que é mentira. Ó, vocês vão me seguir e aí vocês vão estar de boa, vocês vão estar tranquilos. Não. Ao contrário, no Sermão da Montanha ele diz assim: fiquem mais que felizes, porque mais bem-aventurado é mais que felizes. Fiquem mais que felizes quando vocês forem perseguidos. Quando por causa do meu nome matarem vocês, rejeitarem vocês, mentirem contra vocês, fiquem felizes. Regozijam-se na minha presença, porque grande é o galardão no céu. Jesus tem uma vida hoje, mesmo que difícil, mas Ele promete que no futuro nós teremos uma vida de paz com Ele. Então não se esqueça que Deus está se opondo ao pecado. Para vivermos a bênção de Deus é necessário afastarmos de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Para vivermos uma vida plena com Deus, nós temos que nos afastarmos das coisas erradas. Mas eu também não estou pregando o evangelho da prosperidade. Vem aqui, dá 10 mil que Deus vai te dar 20. Eu não estou dizendo, venha Jesus que a sua vida vai ser confortável. Não, eu estou dizendo, para você desfrutar de uma vida tranquila com Deus, em relação a Deus, a natureza criada, você deve ter comunhão com Ele. Mas o mundo vai ser difícil. Não foi eu que disse, foi Cristo. Ele não nos deixou com os olhos fechados para um mundo, mas Ele nos deixou com os olhos abertos para a realidade que nos está imposta. A inimizade de Deus é contra o mundo caído, é contra a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, porque os homens estão sempre atrás de ídolos. João Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, porque a gente fabrica ídolos várias vezes, e o homem também. O homem procura fazer imagens de esculturas, o homem procura idolatria, feitiçaria, prostituição, o homem procura sempre estar longe de Deus. Nós em Cristo Jesus, meus irmãos, nós não somos nada. Porque se Jesus não nos amasse, desse sua vida, e o Espírito Santo não nos restaurasse, a gente estaria perdido no mundo lá fora. E agora que nós temos essa visão aberta sobre quem é Deus, a importância que Ele é para nós, e nós temos um presente tão bom nas nossas mãos, o que nós temos que fazer? Distribuir o presente. Dizer para aquele que ainda não aceitou Cristo Jesus como seu Salvador, ainda não o reconheceu como seu Senhor, que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Que Jesus é a porta de salvação. E o Senhor Jesus nos chama para uma grande comissão, como está descrito em Mateus 28, dizendo, ide por todo mundo. Pedro, eu tenho que ir para a África pregar o Evangelho, porque quando nós lemos esse texto do ide, o que a gente interpreta? Porque a gente interpreta de forma errada. A gente diz assim, ide por todo mundo. Então Jesus está dizendo que é o todo mundo. Então, como eu não posso ir para longe, eu também não prego, porque é por todo mundo, mas lembre que é em toda parte. Pregue na sua casa, pregue para a sua família, pregue para os seus vizinhos, pregue para os seus amigos. Tem uma frase que é muito dita no nosso meio, que é muito errada. Diz assim,
pregue o evangelho e, se necessário, fale. As escrituras diz, pregue o evangelho, se necessário, fale. O que ele diz? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso aqui precisa voltar a ser pregado. O Espírito Santo age, mas pelo poder da palavra de Deus. O Espírito Santo converte quando a palavra de Deus é pregada. Lembre-se, nas conversas de Jesus, o Evangelho de João mostra essas conversas de Jesus. Jesus não está simplesmente curando, Jesus pregava, curava e pregava. Quando ele estava conversando com Nicodemos, ele estava pregando o Evangelho. Com a mulher samaritana, pregando o Evangelho. Quando ele vai falar com o cara lá do tanque de Betesda, ele vai curar aquele homem e vai se apresentar como Salvador. Porque ele está pregando o Evangelho. Preguem o Evangelho. O Senhor Jesus está dizendo, não só viva, mas pregue. Porque viver o Evangelho é a consequência daquilo que eu prego. Porque eu só consigo pregar aquilo que eu conheço. E eu só consigo viver aquilo que eu conheço. Porque a igreja do Senhor tem uma visão distorcida de sua palavra, porque nós não conhecemos o Deus a quem servimos. Por vezes, meus irmãos, nós vimos ao templo, domingo após domingo, e nós não sabemos nem quem é Jesus direito. Por vezes, quando alguém pergunta, você é cristão? Eu sou cristão. A gente nunca leu nem, vou ser bonzinho, tá? A gente não leu nem um evangelho completo, não vou falar da Bíblia inteira, um evangelho completo sobre a vida de Jesus. Nem Marcos, que é pouco capítulo, Marcos é o objetivo, né? Jesus foi e curou, Jesus foi e pregou, Jesus foi e fez. Nem esse evangelho nós lemos. Por quê? Porque Jesus Cristo virou, vamos dizer, alguém que eu admiro, distante, mas não virou o Deus pessoal da minha vida. Lembre-se que Deus se opõe ao pecado, e que Deus quer nos transformar, e que o nosso coração é corrompido pelo pecado, e que nós precisamos pregar o Evangelho. Pode passar para a conclusão, por favor, meu irmão. A conclusão vai nos dizer, em nossa busca para entender o lugar de Deus no sofrimento, encaramos a dura realidade que o Senhor tem garantido. Ao criar do modo como criou, Deus estabeleceu que a consequência inevitável do pecado é o sofrimento. Deus está garantindo o seu sofrimento, mas por sua culpa, por minha culpa, porque nós pecamos. Mas Pedro, Deus é mau assim? Não. Porque a primeira coisa que Deus criou não foi a consequência do pecado. A primeira coisa que Deus estabeleceu foi um jardim perfeito. E em Adão nós escolhemos pecar. Mas Pedro, eu não estava no lugar de Adão. Mas você não escolhe pecar hoje? Por vezes nós escolhemos o mal, as nossas transgressões e os nossos desejos. Então sim, nós somos maus. E a consequência do pecado é culpa nossa. Mas a consequência do pecado é estabelecida por Deus. E para termos comunhão com Deus, precisamos viver uma forma santa. Deus não lida com o culpado como se ele fosse inocente, mas trata o pecador como inimigo, impedindo de ter paz longe dele. O homem sem Deus pode ter mansões, pode ser o homem mais rico do mundo, pode ter o maior dinheiro, quantidade de dinheiro do mundo, pode ter trilhões de dólares. Sem Deus não tem paz. Mas a pessoa mais pobre, mais miserável financeiramente, com Deus ele tem tudo. Com Deus ele tem prazer, porque ele tem o dono de todas as coisas. Por isso, Deus garante o sofrimento pela ordenação da criação, derramando a sua justiça e se opondo ao pecado. Quando Deus coloca a árvore lá do conhecimento do bem e do mal, ele está dizendo, eu criei as coisas para vocês desfrutarem, mas eu sou o dono de todas as coisas. E aquele que pecar, certamente morrerá. Diante, meus irmãos, da inimizade do Senhor em relação ao pecado, nós precisamos orar constantemente pedindo perdão e o sustento divino. Não deixa acumular pecado não. Tem gente que fala assim, Pedro, eu oro só na hora da confissão domingo. Eu acumulo todos os meus pecados da semana e chego aqui para orar em segundos pedindo perdão de 1000 pecados que você cometeu. Não. Tenha uma vida constante com o Senhor de oração. Relacionamento, Ele é seu amigo. Chegue com toda a reverência. Senhor, eu pequei. Mas chegue, como Davi disse, um coração contrito e compungido, Deus não vai rejeitar. Chegue ao Senhor, meus irmãos, se humilhando, que Ele vai te atender. Encare em cada sofrimento a justiça paterna de Deus, que não nos deixa
pensar que podemos viver bem enquanto estivermos afastados dele. Imagine se Deus nos deixasse a própria sorte, pecando e vivendo uma vida em paz. Seria muito confortável, né? Eu peco, Deus não faz nada, mas o pai só corrige o filho a quem ama. Se Deus deixou de nos corrigir, ou se Deus não está corrigindo a nossa vida, é porque tem algo estranho. Se você está numa vida de pecado e nada te incomoda, isso quer dizer que parece que Deus ainda não te transformou. Ele corrige o filho a quem ama. Deus está sempre endireitando os nossos caminhos, deixando os nossos caminhos retos, os nossos caminhos aplanados, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós temos que olhar para o significado dessas palavras e viver sabendo que realmente a vontade de Deus é boa, é perfeita, e quando nós falamos em perfeição, quer dizer que não tem erro, e também é agradável, que o nosso sofrimento é consequência do nosso pecado. Mas que nós sejamos consolados, porque mesmo na justiça aplicada por Deus, Ele está sempre carregado de misericórdia. Quando o homem pecasse, Deus poderia simplesmente matar na mesma hora, mas Deus está sempre carregado de misericórdia, de amor, de compaixão. Deus está sempre carregado de bondade para conosco. Se Ele quisesse mandar toda a humanidade para o inferno, isso afetaria quem Ele é? De forma alguma. Ele só estaria punindo aquilo que nós praticamos. Ele estaria simplesmente correto. Mas ao contrário disso, Deus, ao demonstrar a sua misericórdia e amor, fez com que seu Filho se encarnasse e morresse no nosso lugar. Imagine Jesus andando e curando. As mãos que Jesus multiplicou os pães e peixes, as mãos que Jesus impunha para curar, para pregar, foram as mesmas mãos que foram pregadas na cruz do Calvário. Foi a cabeça que foi colocada uma coroa de espinhos. Meus irmãos, não tem amor maior, não tem amor melhor do que de Jesus para conosco. Ninguém dá a vida por você como Jesus deu. Ninguém se sacrifica como Jesus se sacrificou. Nunca se esqueça que Deus está garantindo o seu sofrimento, que você é pecador, mas que Ele também está estendendo o braço de misericórdia e dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer pelas tuas misericórdias, pelo teu amor, pela tua graça, porque tu és um Deus tão bondoso para conosco, Senhor. Porque ainda que o Senhor garanta o sofrimento do meu pecado, que é mais do que justo, os teus braços de amor estão sempre abertos a mim, e eu tenho vida em abundância em Cristo Jesus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a graça que nos foi revelada, a graça que nos foi garantida em Cristo Jesus. Por isso, nessa manhã, Pai, nós queremos confessar os nossos pecados diante de Ti, sabendo que os nossos sofrimentos são culpa nossa e consequências nossas. Perdoa-nos, Senhor. Não nos deixe viver uma vida hipócrita. Não nos deixe, Senhor, viver uma vida longe de Cristo. Mas nos faça, Senhor, viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida cheia do Teu Espírito Santo. E nós queremos agradecer a grande bênção, que é a vida eterna e que é uma vida transformada hoje. Aplique em nós a cada dia mais a Tua palavra e ajuda-nos a viver em santidade, em comunhão contigo e a encarar a partir de hoje o sofrimento como ato de cuidado por Ti. No nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Reverendo. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe. Fui rápido, hein, pra gente comer feijoada, hein? Obrigado, Pedro.